Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje, gente, eu venho falar com vocês sobre um assunto assim que ele é muito polêmico, pelo menos eu acho, né? Que é a maior dívida do brasileiro, que é o que, gente? O cartão de crédito. Mas por que, Ieda, que é a maior dívida do brasileiro? Porque assim, gente, a maioria das pessoas que se endividam é por conta do cartão de crédito. Inclusive, eu sou a prova viva disso, que com fé em Deus eu não quero voltar para aquilo nunca mais, mas eu sou a prova viva de que o cartão de crédito pode te levar para as ruínas. Ele é ruim? Não, da mesma maneira da internet, né? Se você souber usar de maneira inteligente, é uma boa maneira, né? Eu quero chegar em um patamar que, com fé em Deus, eu não quero mais usar cartão de crédito. Com certeza, quando esse tempo chegar, eu vou falar aqui pra vocês. Mas assim, enquanto isso não acontece, né? Enquanto eu não consigo minha liberdade financeira para mim poder ter uma renda estável, digamos assim, que, né? Para que tenha dividendos ao seu favor, eu vou continuar usando para algumas coisas, mas como? Com inteligência e com controle, gente, porque a maioria das vezes as pessoas que se endividam é porque perde o controle da situação. E por que que isso acontece? Bom, gente, na maioria das vezes acontece o quê? Foi o que aconteceu comigo, né? Se você já passou por isso ou tá passando por isso, deixa aqui nos comentários para me saber se você, né, também já foi vítima desse, né, vilão. Digamos assim, vítima entre aspas, né, gente? Porque qual foi o meu problema com o cartão de crédito? Até então, gente, eu conseguia, né, controlar algumas coisas, eu não tinha educação financeira nenhuma, eu não tinha organização financeira nenhuma, nenhum planejamento, nada. Não pensava em ter uma liberdade financeira, eu era uma pessoa totalmente leiga nesse assunto. E como foi que eu cheguei a ficar devendo um valor assim, digamos que um valor que eu achava que era inegociável, né? E eu consegui organizar minha vida financeira, organizar no sentido de estar pagando só as contas fixas, algumas coisas entre, né, coisinhas assim, só que coisa que eu já consigo controlar e já consigo olhar e dizer assim, não, eu tô sendo mais controladora com os gastos. Por que que eu falo isso pra vocês? Porque muitas vezes acontece com você o que aconteceu comigo, que é o que? Eu tinha 4 cartões de crédito, gente. 4 cartões de crédito. E esses cartões de crédito, cada um tinha um valor. E eu comecei a comprar, né? Comprinhas pequenas que você acha que não faz a menor diferença e faz total diferença, gente. Vocês podem acreditar. Por quê? Porque eu comecei a comprar, né? E aí o valor que eu tinha, né, no mês para poder cobrir todas essas contas, mais outras contas, não foi proporcional ao valor que eu gastei no cartão de crédito. Quando você tem um cartão de crédito, que você tem o controle de saber que você precisa usar de maneira que você não se endivide, como assim? Evitar parcelar a parcela integral do cartão de crédito. Por quê? Porque isso é uma das coisas que primeiro leva você às ruínas, que é renegociar a fatura do cartão de crédito. Eu vou explicar o porquê. A verdade, gente, que eu posso falar para vocês aqui com propriedade é que se você não souber usar o cartão de crédito, você usa ali 200, 500 reais, e quando você for ver, essa conta já tá em 2.000, 5.000 reais. Mas como assim? Os juros, gente, os juros são muito altos. Por mais que a maioria dos cartões de crédito hoje em dia, né, Nubank, tinha aquele Will também, né, só que ele não tá mais, não tem mais porque ele acabou, né, falindo, enfim. E aí tem o cartão de crédito da Nubank, Neon, Banco Inter, todos eles são sem anuidade. Ou seja, você não paga um valor para poder usar. Só que assim, você tem que saber que aquele dinheiro que você tá pegando é um dinheiro emprestado, né? O cartão de crédito é um dinheiro emprestado, não é um dinheiro seu, você vai ter que pagar depois. Então o que acontece? Você tem que ter o controle de saber que aquele valor que você
tá devendo no cartão de crédito, né, você tem que pagar aquela fatura integral. Você não vai poder pagar essa fatura parcelada. Tipo, você pode parcelar suas compras da maneira que caiba no seu bolso. Só que você não é viável você parcelar a fatura. Como assim? Por exemplo, minha fatura fechou, aí vem a fatura para mim poder gerar o código lá para mim poder pagar. Seja lá seja pelo Pix ou seja pela barrinha daqueles códigos, né? Então, o que acontece? Quando você vai pagar essa fatura, aparece embaixo pagar valor parcial ou pagar valor integral. Se você cair nessa armadilha, porque é uma armadilha, gente, você acha que tá facilitando a sua vida, mas daqui no outro mês você vai ver a bomba estourar. Por quê? Porque você parcelou aquele valor que você tinha, né? Que susto. Que seria o valor integral mais a outra fatura, né? Que você parcelou o valor que seria integral. Então, assim, não caia nessa ideia de achar, eu vou usar o cartão de crédito, não tem problema, depois eu pago, eu parcelo. De maneira que, se você não souber usar ele pode lhe afundar a ponto de você ficar devendo, assim, horrores. Eu falo pra vocês porque quando eu tava eu era muito leiga nisso, gente, por isso que eu passei a procurar, buscar para me poder conhecer e descobrir de maneira correta como que eu faria, né, como conhecer a educação financeira, para você não passar por esse tipo de aperto, porque quando você não sabe, você passa por muito aperto, e isso eu posso provar para vocês. Quando eu era leiga nisso, não sei de tudo, tá, gente, mas pelo menos o básico eu sei. Quando eu era leiga nisso, para mim, renegociação era tipo assim, facilitar a vida do cliente. Inocente eu, né? Como que você acha que um banco vai querer facilitar a vida de um cliente? Eles querem juros, que é o quê? Que vai acontecer que você vai pagar juros e eles vão encher o bolso. Por que que eles, né, oferecem tanta, como é que fala, meu Deus? Tanta opção de empréstimo, não sei o que. Gente, eu recebo proposta de empréstimo todos os dias. E eu só falo, não, obrigada, não tem interesse. Porque assim, gente, é uma armadilha. Se você não paga aquilo ali, aquele valor sobe, você vai ter que pagar os impostos, você vai ter que pagar IOFs, juros, multa, que são muito altas. Gente, a multa do cartão de crédito é considerada uma das mais altas em tudo que você pensar. Porque assim, quando você usa o cartão de crédito de maneira inteligente, que você tem o controle da situação, tudo bem, tipo, você paga aquele valor. Mas se o seu interesse é ter uma liberdade financeira, tente usar somente o básico. Porque se você achar que você tá usando cartão de crédito, que o mundo vai acabar amanhã, você vai se ferrar, porque você não vai conseguir guardar nada, você não vai conseguir ter uma liberdade financeira nunca, porque você acredita que tudo pode passar no crédito. Aquele crédito, gente, é um valor que você ainda vai pagar. Gente, meu alarme me lembrando aqui das obrigações, mas bora lá. O cartão de crédito, gente, ele é uma das dívidas mais altas do Brasil. Por que eu falo isso pra vocês? Porque quando a gente não paga, eu vou chegar nesse assunto pra vocês entenderem, porque quando a gente não paga essa fatura no valor, como eu falei pra vocês, foi o que aconteceu comigo. Meu cartão de crédito, eu tava devendo uns R$700 numa fatura, eu não consegui pagar a fatura toda, eu falei, não, eu vou parcelar. Parcelei, quando chegou no outro mês, tava, tipo assim, de uma maneira que eu fiquei com a mão na cabeça, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi onde eu comecei a acordar, gente, porque eu já não aguentava mais. E tipo assim, demorei um pouco ainda, tá? Vamos chegar lá. E aí, esse valor que era de R$700, gente, entrou em juros rotativos. Gente, sabe quanto é o juro rotativo do cartão de crédito por ano? 30%. É muito alto, gente. É muito alto. É um valor, assim, absurdo, né? Que a gente não tem noção. Mas quando você passa a dever e você começa a ver o juro rotativo ali, ó, você começa a ver que isso é uma dor de cabeça daquelas. E como assim? Como que funciona? Esse valor dos R$700, que foi para 8 mil e alguma coisa, 8.130, parece, se eu não me engano. O que eu fiz para me poder pagar ela? Gente, foi
foi subindo os juros, eu não tinha condições de pagar, e esses juros foi subindo, e aí eu comecei a ficar preocupada demais. Vinha e-mail, vinha, sabe, falando que era pra pagar a fatura do cartão de crédito, coisa e tal, e eu, meu Deus, como que eu vou pagar esse negócio? Quando pensa que não, gente, meu nome negativou, né? É a pior parte que acontece, é quando o seu nome vai pro Serasa. E aí, quando foi um belo dia, né? Eu falo um belo, gente, porque foi a mão de Deus. O valor que era de R$700 foi para 8 mil e tanto, 8 mil e uns quebrados, quase 9 mil eu já tava. Aí depois de o que? Uns 8 meses que meu nome já tava lá, né? Que nem um pau de galinheiro. Gente, eu tenho até vergonha de falar isso, mas foi a verdade. E aí o que acontece? Meu nome foi pro Serasa por causa da fatura do cartão de crédito, que foi pra esse valor absurdo. Aí quando foi um dia, eu recebi o pagamento do meu outro canal, né, que é um canal de vlogs, que eu posto meu dia a dia, dona de casa, mãe, enfim. E aí eu tinha recebido $100, $100 que era aproximadamente 600 e alguma coisa, acho que era 500, não, acho que era 600 e uns quebradinhos. E aí o que aconteceu, gente? Eu fui, e aí tava lá no Serasa uma renegociação assim, do Serasa, não foi do banco não, porque o banco ele só quer lhe afundar cada vez mais. Quando eu fui ver, tinha tipo tinha uns minutinhos lá, os minutos assim, o tempo lá pra poder pagar, né, que escola 24 horas, 8 horas, 12 horas, pra poder acabar aquela, digamos que aquela promoção pra você quitar a sua dívida. E aí eu fui e quitei essa dívida, gente, por R$230. Aí eu falei, não, Deus já colocou a mão aqui, eu nunca mais vou querer cair numa palhaçada dessa, né? Aí eu fui, quitei esse valor. Tinha um outro valor também, porque as coisas foi se enrolando, né, gente? E aí eu fui, paguei também, graças a Deus, eu limpei tudo. Porque assim, era uma das minhas intenções quando eu comecei esse canal, que era fazer com que eu conseguisse deixar tudo ok, porque não era por uma falta de caráter, foi por falta de controle financeiro mesmo, né? E quando você faz essa planilha, que você faz esse planejamento, você consegue ter uma ideia do que fazer para não fazer cagada, né? Para não fazer isso, tipo, você mutuar muita conta e quando você for ver, você não tem o valor proporcional que é para pagar. Por isso que eu falo para vocês, é uma das dívidas mais altas do brasileiro, é o cartão de crédito. Aí vocês imaginam comigo, né? Você tem o cartão de crédito, aí você vai e gasta R$500 nele, né? Passou lá e aí depois você vai ver, você não conseguiu pagar tudo, né? Como eu dei o exemplo aí, que aconteceu comigo, não foi um exemplo que eu tô dando, tipo, supondo, foi verdade, né? Aí você vai, não conseguiu pagar tudo, aí você vai e paga o mínimo da fatura, que é o mínimo, né? Você acha que ele tá ali facilitando e tá empurrando cada vez mais pro fundo do poço. Aí você entra nos juros rotativos, e juros, e mais juros, e mais juros, e você começa a pagar uns juros que não tem fim. Gente, eu acho que em comparação assim, eu acredito, né, Deus livre guarde, que nunca aconteceu comigo, mas eu acho que um cartão de crédito é quase um agiota, porque eu vou falar pra vocês, fala aqui pra mim, comenta aqui comigo, né, porque graças a Deus eu nunca fui atrás, né? E Deus não há de deixar. Mas eu falo assim, eu acho que a dívida do cartão de crédito é quase um agiota, porque assim, os juros rotativos não é brincadeira. E aí você pensa comigo, você continua usando o cartão de crédito, você pagou o mínimo da fatura, não conseguiu pagar todo, e aí você vai fazer o quê? Vai se enrolar cada vez mais. Aí acontece o que? A dívida só cresce cada dia mais e mais e mais, e você vai, quando você for ver isso aí, já saiu do seu controle, que você não sabe nem o que você começa a fazer para poder sair dessa bola de neve. E quais são os erros que eu cometi, que vou falar para vocês aqui, para vocês não cometerem esses erros. Quais foram esses erros? Cuidado, gente. É o que? Pagar o mínimo da fatura. Isso já falei aqui, vou só recapitular para vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Pagar o mínimo da fatura é uma das maiores burrice, tá? Parcelar
a fatura do cartão, que foi o que eu falei, né? Parcelar a fatura do cartão tem como. Parcelar é uma coisa e pagar o mínimo é outra. Usar o limite como se fosse uma renda. Igual eu falei pra vocês, eu tinha 4 cartões de crédito e o valor não era proporcional, né? E não era só o cartão de crédito que eu tinha para pagar, eu tinha outras contas também, contas fixas, né, que todo mundo tem. Então, assim, usar o limite como renda é a maior burrice. Eu acho assim, gente, que o que foi um divisor de águas que abriu minha mente foi quando eu falei, não, eu preciso mudar de vida. E eu comecei a pesquisar muito e eu via nos vídeos do Primo Pobre o quanto ele fala que o brasileiro é burro demais, porque usa cartão de crédito como se fosse uma renda. Fazer compra por impulsos foi uma das coisas que eu cometi muito, né? Comprar muita coisa por impulso, por emoção, você não tá precisando daquilo, mas você quer comprar porque, né, quer se endividar. Eu falo assim, quer ir pro fundo do poço, tá pensando que é fácil assim, né? E não saber quanto gastou, que é o que? O planejamento financeiro. Quando você tem um planejamento financeiro, um caderno, uma cadernetinha, gente, tem uma caderneta pequena sempre dentro da sua bolsa, carrega essa caderneta para você anotar, para você ter uma noção, porque você vai tirar um dia da sua semana, um dia, né, para você se organizar, você fazer esse planejamento, o nome do que você gastou, por categoria, tá, gente? Isso é simples, é só na caneta e no caderno mesmo, no bloco de notas no celular, porém eu prefiro no caderno. E quando você faz isso, você tem um controle financeiro, você pensa, epa, aqui eu tenho que frear. Você vai ver o que você gasta, que é desnecessário, você vai parar de gastar aquele valor, né? E esses são os principais motivos que fazem o brasileiro se afundar em dívida, que é o que? Achar esses quesitos que eu usei para vocês, que é uma das maiores burrices do ser humano. E qual é a virada de chave para poder se livrar do cartão de crédito? Presta atenção. O cartão de crédito, ele não é vilão, gente. Sabe quem é vilão? Ele tá na mão errada, né? É a pessoa não ter um controle financeiro, não saber se planejar. Isso é armadilha, não é o cartão de crédito que é um vilão na vida de fulano, de ciclano, e você tem que se vitimizar. Você tem que entender que o maior ocasionador dessa situação foi você, né? É para você saber usar com inteligência e de forma que você não se endivide. Se você não tem controle, é melhor que você faça, tipo assim, não use mais ele, né? Pare de usar temporariamente, tipo, né, dá um basta aí até você se organizar, porque se a pessoa for pela emoção, ela usa o cartão de crédito de maneira errada e isso afunda. Você vai fazer o quê? Se organizar financeiramente, e depois, se você vê que você já tá uma pessoa controlada, que você consegue usar de maneira que você entende, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não devo, aí sim. Como sair dessa dívida, gente? Como eu sempre falo, pare de usar cartão de crédito imediatamente. Mas como assim? Para você conseguir pagar todas essas dívidas, para você sair dessas dívidas, zerar essas dívidas, você vai ter que parar de usar o cartão de crédito. Por quê? Porque senão você tá num buraco, você vai estar cavando ele cada vez mais, certo? Você vai ter que dar um basta nele, pelo menos até você organizar a sua vida aí. Segunda dica, listre tudo que você deve. Gente, isso é uma das coisas que se eu tivesse aprendido quando eu tava, né, nessa busca da organização financeira, são dicas que se eu tivesse seguido antes, eu acho que eu seria outra pessoa. Ou às vezes eu fico pensando, não, isso foi bom, foi um divisor de águas para mim não cometer isso mais, né, para mim nunca mais passar por esse erro. Quando você lista tudo que você gasta, gente, em um caderno, anota tudo, valor, parcela, juros, o valor que entra, o valor que sai, o que vai sobrar, que na verdade você não pode deixar sobrar para você, né, ter uma reserva financeira para você começar a se organizar, tá? E negocia essa dívida, que foi o que eu fiz, né? Você vai ou ligar pro banco, ou, né, isso, como foi o meu caso, né, o nome já tinha ido pro pau, aí agora foi esperar, né, ter uma como que fala, gente? É como se fosse uma negociação, mas não é uma negociação, né? É pra você quitar. Aí agora você vai entrar no aplicativo, você vai ver o desconto, que foi o que aconteceu comigo. De 8 mil reais foi pra 200
R$ 130 que eu paguei, né? Muitas vezes dá para reduzir o valor, amortizar o valor. Eu vou trazer um vídeo para vocês aqui falando sobre amortização de dívida, né? Um vídeo mais específico. E troque dívida cara pela barata. Como assim? Se possível, tentar pagar logo aquelas com juros menores, né? Maiores, para que depois você consiga pagar as menores, né? Vá da maior para a menor, porque assim, as maior, quanto mais ela crescer, mais difícil vai ser para você conseguir pagar ela, certo? Outra coisa, renda extra, nem que seja pouco. Gente, eu trouxe um vídeo aqui falando pra vocês sobre ser afiliado da Shopee, é uma forma de renda extra, tá? Lá eu explico direitinho que você não precisa de estoque, você não precisa ser uma pessoa reconhecida publicamente. Qualquer pessoa pode ser afiliado da Shopee. Então, assim, se você quiser ser afiliado da Shopee, você vai tirar uma renda extra. Lá eu explico tudo direitinho. Depois vocês correm lá e assistem esse vídeo, tá? Mas faça renda extra, gente, da maneira que né, existem vários tipos de renda extra. É fazer alguma coisa para vender, né? Mesmo que seja de casa, não precisa, né? Ter um local exclusivo. Você pode passear com cachorros, pets, né, gatos, cachorro, que tem pessoas que, né, trabalham muito tempo fora e aí quando tem um certo horário, né, para poder levar os bichinhos para poder passear um pouco, né, para desestressar. Tem ser afiliado da Shopee, como eu falei pra vocês, né? E entre outras, renda extra. Você precisa fazer renda extra, porque o extra que entrar vai ser uma forma de te tirar do zero, tá? Qual é o método simples de pagamento? Gente, o método simples, foque primeiro na dívida, que nem eu falei pra vocês, em uma única dívida. Não queira abraçar o mundo de uma vez só, porque vocês não vão conseguir, vocês vão se enrolar ainda mais. Por quê? Porque quando você quer focar em muita coisa, você não foca em nada. Você tira sua atenção, você tem que focar primeiro em uma coisa para depois vocês focarem na outra, certo? Então assim, eu sei que é difícil, tá bom? Mas se você se organizar, se você fazer todas essas estratégias direitinho, como eu falei para vocês, é possível pagar todas as dívidas, mesmo ganhando pouco e sair do zero, gente, porque eu sou a prova viva disso. Se vocês assistiram meus primeiros vídeos aqui, vocês vão entender, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, deixa um comentário, tá bom? Comente sobre esse vídeo, qual é a fase que você tá e qual é a parte mais difícil pra você, dívida, renda extra, o valor que você recebe, mas eu já falei pra você que o valor que você recebe não ele não justifica a sua vida financeira hoje, porque a pessoa mesmo ganhando pouco, é possível guardar um pouquinho, tá? Com estratégia e de maneira que facilite a sua vida, mas que também você seja uma pessoa controladora, né? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas. Estamos indo aí rumo aos 3 mil inscritos, tá bom, gente? E vocês me ajudam e eu ajudo vocês também, tá bom? Peço pra vocês aí, compartilhe com alguém que você sabe que precisa de educação financeira, gente, porque na maioria das vezes as pessoas precisam de educação financeira, né? Organização, planejamento. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Grande beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!